Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre cartografia, certo? A cartografia é do percurso 7 do livro de vocês. Eu resolvi fazer esse livro utilizando o livro, porque aí fica mais fácil, porque alguns alunos não estão com o livro, né? Ou então não receberam, ou então estão na casa de um avô, um tio, então já não tem a desculpa que não vai poder acompanhar pelo livro, tá bom? Vamos começar aqui definindo o que é a cartografia. A cartografia, pessoal, ela é uma ciência que ela se dedica à representação e à comunicação de informação espacial por meio de mapas. Ela é que é responsável pela elaboração e confecção de mapas, plantas, tá certo? E a gente vai ver mais na frente essas definições e esses exemplos, tá certo? Essa ciência, cartografia, ela existe há bastante tempo, né? Desde o período, né, das civilizações um pouco mais antigas, que ela já existia. É só a gente observar que durante o período das grandes navegações já existiam os mapas, só que esses mapas eles eram bem rústicos, né, em comparação com os mapas atuais, mas eles já existiam como uma forma de ajudar na orientação desses viajantes, eles não ficarem tão perdidos, né? E aí, com o passar do tempo, claro, essa ciência ela foi evoluindo, os métodos, né? A tecnologia, ela ajudou e aí facilitou a produção, a elaboração e a confecção desses mapas, certo? Vamos aqui um pouquinho mais para frente, né? E aí, por exemplo, essas duas imagens, ele está mostrando a imagem real, que é como se fosse uma baía, tá? E a representação dessa baía. Outro detalhe, pessoal, os mapas, eles são uma representação da realidade. Só que, claro, né, de uma forma plana, porque geralmente ele é feito, né, hoje não tanto, mas ele é feito para ser impresso, né, em papel, ou então a gente também utiliza muito hoje em dia os mapas digitais. Acho que todos vocês já tiveram a oportunidade de ver no celular de vocês, né, ou dos pais de vocês, o GPS, por exemplo, né? Até esses joguinhos que vocês utilizam, alguns deles, né, que são joguinhos de estratégia, né, de guerra, de ataque, ele tem lá um mapa representando aquela área para você saber, por exemplo, onde é que está a base inimiga, como é que você vai se movimentar, né, dentro daquele território, tá certo? Vamos continuando aqui. E aí, claro, né, a gente tem que saber, pessoal, o que é um mapa. Deixa eu só... Pronto, agora dá certo. O mapa, né, ele é uma representação gráfica das características naturais ou sociais de toda a superfície da Terra ou de parte dela, sobre qualquer suporte plano, como folha de papel, tecido, couro, meios digitais, entre outros, tá certo? Por que ele está dizendo que é de toda a superfície da Terra ou de parte dela? Porque a gente pode ter um globo terrestre, um globo não, um planisfério, que todos os livros de geografia ele tem esse planisfério, que ele vai mostrar todos os continentes, todos os oceanos, né, a divisão, mostrando alguns países, como também parte dela, como se eu pegasse, por exemplo, a representação do município de Beberibe, né? E aí eu vou pegar um mapa de Beberibe, especificamente um pequeno pedaço, né, da superfície da Terra, e vou ver essa representação. Pessoal, os mapas, eles podem mostrar, por exemplo, só os continentes, né? Não, quero mostrar só a parte física mesmo. Então, vou mostrar os continentes, não é só de um país. Não, quero mostrar os rios daquele lugar. Não, eu quero um mapa que me mostre a distribuição da população. Então, cada um desses mapas, ele vai ter uma função diferente, né? Uma característica diferente. Por isso que ele fala aí, ó, pode representar rios, montanhas, faunas, clima, vegetação, tá certo? Essas são as características que elas podem estar representadas em um mapa, tá bom? Vamos partindo aqui para frente.
Então, tá aqui um exemplo, né? Ele está mostrando aqui, pessoal, esse é o mapa do Brasil, dividido, né, mostrando os estados, tá certo? E esse mapa especificamente, ele está mostrando o quê? O número de usuários de internet por 1.000 habitantes. E aí, ele tem aqui, não é, um quadrozinho aqui do lado com as cores, e cada uma dessas cores representa uma quantidade de habitantes, tá certo? Então, aqui é um mapa populacional, né, um mapa demográfico, como ele é conhecido, tá? E aí, quando eu falo em mapa, eu tenho que ter uma ideia que esse mapa, ele tem alguns elementos essenciais, tá? Que não podem faltar em um mapa, tá bom? Esses elementos do mapa, eles são importantes para poder a gente entender, para a gente compreender o que é que esse mapa ele quer mostrar, o que é que esse mapa ele vai estar mostrando, representando, para poder a gente ver as características dele. Esses elementos não podem faltar em um mapa, por isso que ele está dizendo, né, que são os principais elementos do mapa, que são o título, a fonte, a rosa dos ventos, vocês lembram que a gente estudou isso no iníciozinho do ano, né, ou a orientação, que a rosa dos ventos é onde tem os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, a escala, a legenda e as coordenadas geográficas, tá? No caso, esses elementos, o que não pode faltar primeiro é o título. O título, pessoal, é dizendo o que é que aquele mapa está representando, o que é que ele está mostrando. A fonte é de onde aquelas informações elas foram tiradas. A rosa dos ventos ou orientação, elas servem para a gente saber qual é a direção que aquela representação, né, ela tá no hemisfério norte, por exemplo. Não, ela está no hemisfério sul, tá certo? A escala, quantas vezes aquele espaço real ele foi diminuído, né, ele foi reduzido até chegar nessa representação, por exemplo, que tem aqui no livro, tá? E a legenda é o quê? Vocês viram no mapa anterior que ele tinha algumas cores diferentes. Então, cada uma daquelas cores, ela representava a quantidade de habitantes, tá certo? Então, essa legenda serve para saber o que é que aquele mapa está mostrando pra gente, tá? Então, vamos ver aqui esse exemplo aqui do mapa, que tem todas essas características, esses elementos que eu falei para vocês. O título dele é Brasil, taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade. Então, isso aí é o título, né? O que é que ele está mostrando? As pessoas alfabetizadas, né, a partir de 15 anos. Isso do ano de 2015, certo? Depois, ele vai mostrar aí as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, pessoal, são essas linhas azuis, né, que ele vai mostrar, por exemplo, a latitude e a longitude. E todo mapa tem que mostrar as coordenadas geográficas. Alguns, pessoal, eles não mostram, certo? Alguns eles não mostram. Depois, ele vai mostrar aqui nesse mapinha também, deixa eu baixar aqui para vocês verem, a orientação. Essa orientação o quê? A rosa dos ventos, né? Vocês estão vendo aí a rosa dos ventos. Nesse caso, essa rosa dos ventos, ela está mostrando os pontos cardeais e os colaterais, certo? Geralmente, essa orientação, ela não vem com a rosa dos ventos completa. Ela vem somente, né, com a direção norte. Por quê? Porque se eu sei o norte, eu consigo definir os outros pontos cardeais. Vocês estão lembrados, né? Logo abaixo da rosa dos ventos, vocês vão encontrar uma linhazinha e tem assim 0 e depois tem 350 quilômetros.
Então, ele está dizendo o quê? Que a cada 1 centímetro no mapa representa 350, só um minutinho, pessoal, deixa eu apagar isso aqui. Representa, né, 350 quilômetros, tá bom? E por último, aí no canto esquerdo do mapa, vocês vão ver a taxa de alfabetização. Então, esse mais claro é de 80 a 84,4%, né, o número de pessoas alfabetizadas, tá certo? E por aí vai. E lá embaixo do mapa tem fonte IBGE, né? Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, tá certo? Então, Brasil 2017. Então, essa é de onde foi tirada a informação para fazer esse mapa, certo? Pronto. E aí, pessoal, esses mapas, eles também podem, né, trazer alguns símbolos cartográficos, que a gente chama de símbolos cartográficos. Né? Esses símbolos cartográficos, eles também são chamados de convenções cartográficas. E o que quer dizer isso? Então, todo mapa que tiver esses desenhos, né, que a gente vai ver mais embaixo, essas representações, ele, pessoal, em qualquer lugar do mundo, ele vai mostrar a mesma coisa. Ah, se eu tiver um navio, ele quer mostrar que é o quê? Que é um porto. Não, se eu tiver um avião, é um aeroporto, né? Rodovia, ferrovia, qualquer mapa, independente se é um mapa dos Estados Unidos, se é um mapa francês, se foi feito na China, independente de onde ele foi feito, certo? Esses símbolos cartográficos, eles são chamados de convenções, né? E aí, essas convenções é o que, ó? São símbolos figurativos, ou seja, desenhos que representam o que se deseja mostrar, né? Então, o desenho do navio é a localização de um porto, o de torre de petróleo, o local de exploração desse produto e assim por diante. Então, a gente tem aqui os exemplos, né? Alguns exemplos de símbolos cartográficos, tá certo? Que podem estar contidos em um mapa, né? Vocês estão vendo aí, ó, capital, pico, ponte. Esses símbolos, pessoal, eles são, como é que eu posso dizer? São símbolos universais. Um mapa, independente de onde ele foi produzido, que tiver esses símbolos, todo mundo que vê vai saber o que é que está sendo representado ali, tá bom? Então, vamos ver aqui esse exemplo. Brasil, principais depósitos minerais. Então, ele está mostrando aqui, né, o mapa do Brasil. Então, a gente está vendo aí a orientação e a legenda, né, que aí está mostrando onde é que tem cobre, ouro, alumínio, estanho, ferro e manganês, tá certo? Então, nesse mapinha, ele está mostrando esses símbolos, tá bom? E aí, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham compreendido, né, o conteúdo, o assunto. Eu espero que assim tenha ficado mais fácil de vocês entenderem, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem me perguntar lá no grupo, tá? E aí, e também vocês podem ler, né, esse conteúdo aí no livro de vocês, tá bom? E com a atividade para ajudar vocês a fixarem melhor esse conteúdo, ok? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.